Oi, pessoal, boa noite. Continuando, tá? Nesse momento eu estou no 11º slide, tá? E a partir do 11º slide, nós vamos trabalhar as orientações das normas da BNT para a elaboração de referências, né? Aquelas referências que ficam lá no finalzinho do texto, né? Então, desde já, o que eu posso dizer, tá? As referências, tá? Nós vamos especificá-las todas em ordem alfabética, tá certo? E como eu disse anteriormente, elas não vão ficar com o texto justificado, tá? Mas elas vão ficar alinhadas à esquerda, tá certo? Então, todo o texto do artigo científico, do pré-projeto, todo o texto é justificado, exceto o título, que é centralizado, e as referências, tá? As referências lá do finalzinho do texto a gente não vai justificar. Pelo contrário, a gente vai deixar, nós vamos deixá-las alinhadas à esquerda, tá certo? Então, nesse 11º slide, eu venho inicialmente elaborando mencionando como são as referências de livros, tá? Então vamos supor, no meu TCC eu citei um livro de algum autor ou de mais autores. Então como é que eu faço as referências? Então eu coloquei aqui, ó, referências de livros, trabalhos, ou seja, livros com um único autor. Então a gente começa primeiro pelo sobrenome do autor, tá certo? O título do livro, tá? A cidade da editora, dois pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano da publicação. Aí eu coloquei um exemplo embaixo, ó. De um livro intitulado Mulheres. Aí eu coloquei o sobrenome do autor, ou seja, o último nome dele. Como é o último nome dele? Galeano. Então, o último nome dele eu coloco tudo maiúsculo, ou seja, caixa alta, vírgula, em seguida o nome dele, Eduardo. Apenas a primeira inicial maiúscula, ponto, tá certo? Logo em seguida, o título do livro, ponto, tá certo? A cidade da editora, que é Porto Alegre. Em seguida, dois pontos, o nome da editora, que é LPM, vírgula, o ano. Observações, tá? Quando eu for fazer referências de livros, tá certo? A parte que fica em negrito é o título do livro, tá certo? Aí, obedecendo aquele esquema, tá? Se o título não tiver dois pontos, então o título todo do livro fica em negrito. Se o título do livro tiver dois pontos, o que fica em negrito é o que vem antes dos dois pontos. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor que o título do livro seja o seguinte: Pirataria, dois pontos, algumas reflexões. Ponto. É o título do livro, tá certo? Então, quando eu for fazer a referência desse título de livro, Pirataria, dois pontos, algumas reflexões, eu não vou colocar todo o título em negrito. Por quê? Tem dois pontos dentro desse título. Então, quando o título do livro ele tem dois pontos, só fica em negrito o que vem antes dos dois pontos. O título do livro é Pirataria, dois pontos, algumas reflexões. Então, a parte que vai ficar no negrito é apenas o nome Pirataria, porque é o que vem antes dos dois pontos. Tá certo? Ainda sobre referências de livros, tá? Quando eu for elaborar as referências de um determinado livro, nessa parte aqui, ó, tem a cidade do livro, a cidade da editora, dois pontos, logo em seguida o nome da editora. Por exemplo, aqui no 11º slide, ó, Porto Alegre, dois pontos, editora LPM. Eu nunca vou mencionar o nome editora, tá certo? Eu só coloco o nome seguinte, por exemplo, LPM. Pronto, eu só coloco o LPM, mas eu não coloco editora LPM. Eu não menciono o nome editora. Vamos supor que eu esteja fazendo a referência de um livro que foi publicado pela editora Ática. Quando eu for mencionar aqui nas referências, eu coloco apenas Ática. Eu não menciono o nome editora Ática, somente o Ática.
tá? Vamos supor que eu vou fazer as referências de um livro que tenha sido publicado pela editora Autêntica. Aqui nas referências eu só coloco o nome Autêntica. Eu coloco o nome da cidade, por exemplo, Belo Horizonte, dois pontos, Autêntica. Mas o nome editora eu não coloco. Tá certo, gente? Não sei se deu para vocês entenderem, tá? Vamos continuar. No décimo segundo slide, eu estou trazendo como é a elaboração de uma referência de um livro que tenha mais de um autor. Aí aqui eu coloco, ó, sobrenome do primeiro autor, vírgula, e o sobrenome, como sempre, ó, o sobrenome todo maiúsculo, logo em seguida, vírgula, o nome do primeiro autor, aí ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, vírgula, o nome do primeiro autor, ponto. Em seguida, o título do livro, ponto. Cidade da editora, dois pontos, nome da editora, vírgula, e o ano. Aí aqui eu coloquei embaixo um exemplo, ó. Sobrenome da primeira autora, Artman, né? Então eu coloquei tudo maiúsculo, sobrenome dela, que é o último nome dela, tudo maiúsculo, vírgula, em seguida o primeiro nome, ponto e vírgula. Aí eu vou para a segunda autora do livro, ó. Segunda autora do livro, aí Souza, aí eu coloco o sobrenome dela todo maiúsculo, vírgula, aí coloco o primeiro nome dela, Kátia, ponto e vírgula. Nome do terceiro autor é Zinger, o sobrenome dele, o último nomezinho dele, eu coloco tudo maiúsculo, vírgula, em seguida o primeiro nome, Diná, ponto. Aí o que é que vem agora? O título do livro. Aí eu boto o título do livro, ponto. Cidade da editora, Porto Alegre, dois pontos. Qual o nome da editora? Campo Campinho é o nome da editora. Mais uma vez, aquele mesmo esquema. Eu não menciono o nome editora. Por exemplo, editora Campo Campinho. Não, eu só coloco Campo Campinho, vírgula e o ano. Tá certo? Mais uma vez, sobre o título, tá vendo? Ó, percebam. O título desse livro, Análise da História através dos Museus Nacionais. Esse título, dentro dele, tem dois pontos? Não, não tem, tá certo? Então, todo o título fica em negrito, tá certo? Se houvesse dois pontos dentro do título, só ficaria em negrito aquilo que vem antes dos dois pontos, tá? 13º slide. No 13º slide, eu estou trazendo as orientações para a elaboração das referências de capítulos de livro, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? A maior parte dos livros hoje não são de um único autor. Ou seja, são livros que são publicados por organização. O que são livros por organização? Vamos supor, eu quero publicar um livro e eu não tenho tempo de escrever um livro completo. Então, o que é que eu faço? Eu saio chamando alguns amigos. Vamos supor, eu chamo quatro amigos que eu conheço. Podem ser amigos de trabalho que ensinam na mesma instituição, podem ser amigos que cursaram mestrado ou doutorado juntos. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo 2 capítulos, 1 ou 2 capítulos, e os amigos que eu convidei para publicarem comigo nesse livro escrevem 1 ou até 2 capítulos. Então, cada autor, tá certo? Junta os seus capítulos, os seus textos e reúnem em um livro. Como a ideia partiu da minha parte, então eu vou ser o organizador daquele livro. Então, hoje, muitos livros são por organização, ou seja, cada capítulo dentro desse livro é de um autor diferente. Então, vamos supor que você está fazendo o seu trabalho sobre alienação parental e você achou um livro que ele tem vários capítulos e um desses capítulos é sobre alienação parental. Então, você quer citar. Você não utilizou o texto todo, o livro todo, então você vai citar apenas aquele capítulo que você utilizou. A mesma coisa nas referências. Nas referências você não vai mencionar o livro todo, porque você não usou o livro todo. Então você vai mencionar apenas aquele capítulo que você citou no seu trabalho. Então, como é que eu faço as referências de um capítulo de livro?
Então, eu começo primeiro com o sobrenome, ou seja, o último nome, tá certo? Do autor do capítulo, não é do autor do livro, mas do autor do capítulo. Sobrenome dele, todo caixa alta, tudo maiúsculo, vírgula, em seguida o nome desse autor, ponto. O título do capítulo, depois ponto, aí em seguida vem a expressão in, tá certo? Dois pontos, aí você começa. O título, aliás, o título não, depois da expressão aí você começa. O sobrenome do autor do livro, ou seja, do organizador do livro. Sobrenome dele, tudo maiúsculo, vírgula, o nome dele, tá certo? Ponto. Em seguida, o título do livro, ponto. Em seguida, a cidade da editora, dois pontos, o nome da editora, vírgula, o ano, ponto. Em seguida, você coloca PP. Aí você coloca página inicial, hífen e página final, ponto. Tá? Aí aqui no 13º slide eu coloquei um exemplo. Aí eu começo, ó, Andrade, tá certo? Eu começo, como eu disse antes, eu começo com o nome do autor do capítulo que eu li. Aí eu começo, ó, Andrade, tudo maiúsculo, tá certo? É o sobrenome dele, tudo maiúsculo, vírgula, Mário, que é o primeiro nome dele, ponto. Aí logo em seguida o título do capítulo, Métodos Ocultos de Investigação, ponto. Título do capítulo, aí eu coloco aí dois pontos, aí agora eu vou colocar o nome do autor do livro. Aí eu começo, ó, Bonato, sobrenome dele, Bonato, todo maiúsculo, vírgula, em seguida o nome do autor, o primeiro nome dele, Gilson, logo em seguida eu coloco a expressão organizador, né, no caso sublinhado, né, ponto, em seguida o título do livro, ponto, a cidade, Rio de Janeiro, dois pontos, e o nome da editora, Lumen Juris, vírgula, o ano da publicação, ponto. Aí eu coloco página, ponto. Página inicial 342, página final 354, ponto. Quando eu faço a referência de um capítulo de livro, qual é a parte que vai para o negrito? É o título do livro, tá certo? Então você vai colocar em negrito o título do livro. Aquele mesmo esquema. Observa se no título tem dois pontos. Se no título não houver dois pontos, tá certo? Todo o título vai para negrito. No caso desse exemplo aqui, no título não tem nenhum dos pontos. Então o título todo vai para negrito. Caso haja dois pontos, só vai para negrito o que fica antes dos dois pontos, tá? Próximo slide, 14º slide. As referências de artigos publicados em revistas. Então, como é que eu faço a referência de um artigo que foi publicado em revista? Então, vamos lá. Vai ser basicamente a mesma coisa. O nome começa pelo sobrenome, tá certo? Do autor, tá certo? Aí começa, ó. Sobrenome do autor, todo maiúsculo, caixa alta, vírgula. O primeiro nome do autor, ponto. Se houver mais de um autor no artigo, então eu vou fazer esse mesmo processo. Eu vou continuar. Sobrenome, vírgula. Primeiro nome, tá certo? Mas vamos supor que seja apenas com um autor. Aí eu coloco, ó, sobrenome da autora, tá certo? Vírgula, o nome da autora, ponto. Aí logo em seguida, o título do artigo, tá? O título do artigo. Depois do título, ponto. Aí eu vou colocar o nome da revista. O mesmo esquema, eu não vou mencionar, por exemplo, se a revista for Encontros de Vista, aí eu não coloco o nome Revista Encontros de Vista, eu coloco apenas Encontros de Vista, sem o nome revista, tá certo? Então, após o título do artigo vai ser o nome da revista, eu coloco o nome da revista, tá? Vírgula, tá certo? A cidade da revista, vírgula, os dados de publicação, como volume ou número de série, vírgula, P.
ponto e quer dizer a página. Aí você coloca página inicial e página final, vírgula, e em seguida o ano, tá? Se essa revista for uma revista impressa, a referência termina aqui, tá certo? Se essa revista for uma revista digital, uma revista online que você teve acesso na internet, então o que é que você faz? Você vai ter que colocar, depois do ano, você coloca ponto, aí você coloca disponível em dois pontos, aí você vai copiar o link da revista e colar. Ponto, aí depois você coloca acesso em dois pontos, aí você coloca a data, por exemplo, 4 e as 3 primeiras iniciais do mês, as 3 primeiras letras do mês. Por exemplo, maio, aí você coloca MAI, ponto, e em seguida o ano. Aí aqui embaixo, ó, eu coloquei um exemplo. Aí tem o nome, eu começo pelo sobrenome da autora, Giffen, tá? Aí, ó, o sobrenome dela, tudo maiúsculo, tudo caixa alta, vírgula, logo em seguida o primeiro nome dela, Karen, ponto. Logo em seguida, o título do artigo, violência de gênero, vírgula, sexualidade e saúde, ponto. Logo em seguida, o nome da revista, Caderno de Saúde Pública, vírgula, a cidade, Rio de Janeiro, vírgula, os dados da publicação, volume 10, vírgula, página 146, 155, vírgula, 1994, o ano da publicação. Aí, ponto. Essa revista não é uma revista impressa, então, se é uma revista online, uma revista digital, então eu preciso informar o link. Aí eu coloco, ó, disponível em dois pontos. Aí eu pego, ó, o link, o endereço da revista, eu jogo aqui. Ponto, aí depois eu coloco acesso em dois pontos, aí eu coloco, ó, 27 de março de 2018. Aí 27, quando eu for escrever o nome do mês em que eu acessei esse artigo, aí eu coloco apenas as três primeiras letras. Por exemplo, março, aí você coloca MAR, ponto. Abril, aí você coloca ABR, ponto. Fevereiro, FEV, ponto. Em seguida, o ano e ponto novamente. Tá certo? Em se tratando de referências de artigos científicos, tá? O que fica em negrito não é o título, o que fica em negrito é o nome da revista. Então você vai sempre colocar o nome da revista em negrito, tá? O próximo tópico, tá certo? O próximo slide, o 15º slide, tá? Eu estou trazendo as orientações das normas da BNT para elaboração de referências de trabalhos que foram publicados em eventos, como congressos, seminários, encontros, tá? Geralmente, acredito que vocês já tenham ido para algum evento na área do direito, né? Geralmente, com certeza lá vocês viram alguns trabalhos sendo apresentados no formato de pôster, ou então no formato de comunicação oral, que são os slides, né? Então, os autores que apresentaram trabalhos, no final da apresentação, eles publicam o trabalho completo, tá certo? Que geralmente é um artigo científico. Então, esse trabalho completo, quando ele é publicado, tá certo? Seja em DVD, seja em CD, ou então na internet, ele pode ser citado, tá certo? Em outros trabalhos científicos. Então vamos supor que você citou algum trabalho que tenha sido publicado em um congresso, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz a citação? Aliás, a referência, desculpa. O mesmo esquema, aí você coloca sobrenome do autor, tudo maiúsculo, vírgula, o nome do autor, ponto. Título do trabalho, ponto. Em seguida, a expressão in, tá certo? Aí, dois pontos, aí logo em seguida você coloca anais do, aí você coloca o nome do evento, por exemplo, anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, aí ponto, né? Aí você coloca o nome da cidade onde ocorreu o evento, tá certo? Vírgula,
tá? O ano em que aconteceu esse evento, ponto. Aí você coloca P, ponto, página inicial e página final. Aí aqui eu coloquei um exemplo, ó. Breiner, que é o sobrenome do autor, tá certo? Aí perceba, o sobrenome do autor, o último nome dele, né? Eu coloco todo maiúsculo. Breiner, tudo maiúsculo, vírgula. Aí depois o primeiro e o segundo nome dele. André Mendes, ponto. Somente com a primeira letra maiúscula, né? Logo em seguida, contrafação, dois pontos, afinal a que se refere. É o título do trabalho. Aí, logo após o nome do autor, o título do trabalho. Depois, a expressão in, dois pontos aí, ó. Anais do Simpósio Brasileiro de Direito Penal. Ponto. A cidade, no caso São Paulo, vírgula, o ano, 2007, que no caso depois do ano é ponto, logo em seguida página, ponto. Aí você coloca página inicial, página final, ponto. Em se tratando, tá certo? De trabalhos que foram publicados em anais de eventos acadêmicos, o que fica em negrito é o nome do evento. Então, o que é que você vai fazer? Logo depois dessa expressão in, aí você pega, ó, o nome do congresso, aí essa expressão, Anais do Simpósio Brasileiro de Direito Penal, aí você seleciona, coloca essa expressão em negrito e em itálico, tá certo? Outro ponto, tá? Se você teve acesso a esse trabalho através de algum site da internet, de um link da internet, então é preciso você especificar qual foi esse endereço. Então, ó, depois da numeração da página, você coloca aquilo disponível em dois pontos, aí você copia e cola o link aqui, ponto. Aí depois você coloca acesso em dois pontos, a data, tá certo? As três primeiras letrinhas do mês e em seguida o ano e ponto.